para ouvir as pessoas, para sair da nossa zona de conforto? Ou estamos como Efraim, uma bezerra cevada que gosta de trilhar? Ai, como gostamos dos congressos da Fiel, como gostamos da boa pregação, como gostamos de ouvir Ariovaldo Ramos e tantos outros intelectuais, homens que falam a verdade de Deus contextualizada, Augusto Nicodemos. Como gostamos de tantas coisas, mas como vai o nosso dia a dia? Com aquele que está ao nosso redor, com o nosso vizinho, com o necessitado, com nos sacrificar pelo irmão, olhar nos olhos dele e saber se ele está precisando de nós, nos empenharmos por ele. Às vezes nos acostumamos às coisas boas do Evangelho, mas estamos deixando as outras. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço, sobre a sua boa religião, sobre sua religião confortável. E conduzirei Efraim. Judá terá de arar, e Jacó fará sulcos no solo desta vida da dureza e das dificuldades. Em Tito 1:1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Irmãos, se nossa teologia, foi isso que o pastor Davi disse hoje pela manhã, se a nossa fé não nos conduz a uma vida prática de piedade, de amor, de renúncia, de entrega, nós estamos fazendo ciranda, estamos rodando no mesmo lugar. E cada um precisa examinar a si mesmo à luz da verdade de Deus, porque senão nós estamos perdidos. Hebreus capítulo 10, verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há mais muito o que fazer, porque nós não estamos submissos, não estamos nos acertando. E eu quero concluir, peço irmãos que abram suas Bíblias, Mateus capítulo 7. Nesse texto, Jesus estava encerrando o Sermão do Monte. Alguém disse o seguinte: se os evangelhos não continuassem sendo escritos, se não houvesse as cartas de Paulo, mas se tivéssemos apenas o Sermão do Monte, nós já teríamos ali a essência de todo o evangelho. E quando Jesus termina o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, depois no capítulo 6 de Lucas também, ele encerra com essas palavras, encerra com uma chamada para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o título é O Prudente e o Insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então a chuva vai cair. A chuva, as intempéries da vida, não é? Um vem de uma forma, outro de outra. Agora mesmo o senhor Ed chegou ali e falou: estamos aqui confiando no Senhor, não é isso?
Quem poderia dizer que um atleta jogando basquete tivesse um infarto em pleno campo de futebol? Não é? Quem poderia? Hoje Nelly estava lá em casa reclamando da dor na perna, você ora por ela, e ela disse, olha, eu posso morrer a qualquer momento. Novidade, né? Todos nós podemos morrer a qualquer momento. Então, as intempéries vêm de muitas formas. Tristezas, decepções, desemprego, dificuldades, lutas, depressão, perda de familiares, enfim. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva da mesma forma que caiu na casa do justo, caiu também na casa do injusto. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãos, lá na igreja da Coroa tinha um irmão que dizia, irmão Lizardo, ele diz, Maria José sempre diz que o que acontece na casa do vizinho acontece na nossa também. A chuva, a tempestade, o vento sopra em todo lugar. E grande foi a sua queda, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A Bíblia diz que os mestres da lei, Jesus falou, cuidado com o que eles dizem, porque eles falam, mas não movem um dedo para colocar isso na prática. Então ele falou, faça o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Preste atenção, porque eles falam o que é correto, mas vivem de outra forma. Então Jesus, ele falava e todos se admiravam porque ele tinha autoridade. Autoridade de viver o que ele pregava. Irmãos, que a graça de Deus seja sobre o nosso coração e que a gente não seja uma bezerra cevada que gosta de trilhar. E eu releio o texto. Efraim é uma bezerra cevada, ou treinada, né? Está treinada para isso. Gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Vou colocar, porque ela precisa ser despertada, ela precisa olhar para a realidade. Eu conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor também são juízo. E ela muitas vezes vem sobre nós para nos despertar, para nos acordar. Que a graça de Deus nos baste, que esse versículo fique gravado. Oséias 10, 11. Efraim é uma bezerra treinada que gosta de trilhar. Será que estamos sendo bezerras treinadas, cevadas, gordinhas, certinhas, tudo bonitinho, e que gostamos da nossa vidinha religiosa, do nosso conforto, da nossa panelinha, não é? Do nosso pequeno grupo? Irmãos, que Deus nos visite com sua graça e bondade. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por tua palavra tão rica, quando ela, ó Deus, nos adverte, nos chama, nos alerta para uma vida cristã autêntica. Quando precisamos estar despertados cada dia, vigilantes, para pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina, nos estender a mão para o necessitado, para socorrer o aflito,
para termos mãos liberais, prontos, ó Deus, para servir, para contribuir, para ajudar, para socorrer, para amar. Nosso Deus, ajuda-nos para que não sejamos mal acostumados. Ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto. E somente o Teu Espírito é capaz de tocar o nosso coração. Nosso Deus, visita-nos agora. Que Tua graça nos baste. No nome de Jesus. Amém. Tânia, não sei se podemos cantar Amolece Meu Coração. Pode? Tira então aí, alguém conduz para nós, que é Demaíra. Ah, a Cristiane está aqui. Pensei que ela estava